Ok, então vamos lá novamente, né? Pegar a canetinha. Eu não vejo muita importância em vocês decorarem os três casos. Não precisa, basta vocês acessarem a internet para estar lá os três casos. É importante lá na frente vocês saberem, por exemplo, se eu desenhar um triângulo nesse formato de 90 graus e desenhar outro de cabeça para baixo, como diz o ditado, com 90 graus ficando em cima. Então, quando é que eu posso dizer que esses triângulos são semelhantes? Qual é o caso que eu posso aplicar para mostrar que eles são semelhantes? Tem os três. Se eu tenho que esse ângulo A deu 90 graus e esse ângulo B também tem 90 graus, eu já tenho um ângulo que está me dizendo que é igual. Ângulos correspondentes são respectivamente congruentes. Então o A ele tem um correspondente que é B. Por que isso? Porque ele tem 90 graus, são ângulos retos, são ângulos congruentes, são ângulos iguais. Tudo bem? Se eu conseguir pegar um transferidor por algum motivo, dizer que esse triângulo, esse ângulo daqui tem 40 graus, e esse ângulo daqui tem 40 graus, qualquer um desses dois tem 40 graus, eu já tenho aqui que esses dois triângulos são semelhantes. Porque tem dois ângulos de um que é exatamente igual aos dois ângulos do outro. Isso é o caso de semelhança chamado de AA. Se eu observar que tem dois ângulos semelhantes, beleza, já sei. São iguais, ou melhor, os triângulos são semelhantes. Porque dois ângulos de um tem um correspondente congruente em dois ângulos do outro. E a gente viu semana passada que a soma dos triângulos tem que dar 180. Obviamente esses dois últimos que ficaram também vão ser iguais. Tá joia? Porque se tem 180 aqui dentro, eu já tenho 40 com 90, 130. Aqui também eu tenho 40 com 90, 130. Ora, isso aqui vai ter que ter 50 para dar 180. Também vai ter que ser 50. Então os três ângulos acabam sendo iguais, entendeu? Mas se eu observar que dois são iguais, já é motivo suficiente para eu dizer que eles dois são semelhantes. E aplicar aí os conhecimentos de semelhança. Basta eu dizer que eu tenho dois ângulos iguais. Tudo bem? No caso L a L, além de não precisar nem os dois ângulos serem iguais, mas digamos que eu tenho um ângulo igual e dois lados iguais, ou correspondentes semelhantes. Vou fazer o mesmo exemplo do que negrei no instante, porque o outro já está gravado em vídeo lá. Então, ó, eu já tenho aqui esse ângulo aqui, esse ângulo A, tem um correspondente igual a ele que é B. Beleza? Beleza. Se eu tiver dois lados iguais ou proporcionais, também já me garanto o segundo caso. O que é lado ser igual? Digamos que aqui tenha 3 centímetros, aqui também tenha 3 centímetros. Se esse tiver 8 centímetros e esse também tiver 8 centímetros, eu tenho lados que são congruentes, são iguais. Tá joia? Então aqui não preciso mais olhar nada. Se eu tenho um ângulo igual e dois lados iguais, já é semelhante os dois. E se não forem iguais, forem proporcionais, também são semelhantes. O que é serem proporcionais? É um lado ser o dobro do outro, metade do outro, triplo do outro. Tem uma correspondência entre eles. Por exemplo, se isso aqui for 4 e esse for 2, não são iguais, mas são proporcionais. Existe de 4 para 2 uma constante de proporcionalidade, uma razão de proporcionalidade, que é 4 dividido por 2 dá 2. Digamos que esse tenha 10 centímetros. E se esse aqui tiver 5 centímetros, beleza. Eu já tenho que esses dois lados, também um é metade do outro. Se eu pegar 10 por 2, também dá 5. Não são iguais, mas são proporcionais. Tá vendo? Não são iguais, mas são proporcionais. Que existe uma constante de proporcionalidade 2. O que esse 2 aqui? É que eu estou dividindo 4 por 2, deu 2. Dividir 10 por 5 também deu 2. Então se eu tiver um ângulo igual de 90 graus, ou qualquer que seja o ângulo, e dois lados iguais ou proporcionais, também me garante que esses triângulos são semelhantes. Porque se disser que são semelhantes, algum dos três casos vai ter que provar. E o terceiro caso seria os três lados de um serem correspondentes proporcionais do outro. Não vou nem olhar os ângulos, eu não tenho um ângulo, mas se o lado de um for correspondente do outro, por exemplo, como eu vi aqui distante,
digamos que seja 6, esse é metade. Esse seja 8, esse seja metade. Esse seja 10, esse seja metade. Eu não tenho nenhum ângulo marcado aqui dentro. Não tenho nenhum ângulo marcado aqui dentro. Mas eu tenho que os três lados estão em uma proporção. Os três lados são proporcionais. Poderia ser iguais? Poderia, se a figura fosse exatamente igual uma outra. Tá joia? Então, o que é que existe aqui? Existe uma constante de proporcionalidade 2. Ah, mas tudo bem. Se aqui fosse 16 e esse fosse 8, também não daria 2? Daria, né? Se esse fosse 16, se esse aqui fosse 4, 16 por 4 dá 4. 8 dividido por 4 dá 2. Não é proporcional, não é semelhante. Os lados não estão em proporção. Tá joia? Mas se esse aqui fosse 8 e esse ao invés de 4 aqui fosse 2, o que é que iria acontecer aqui? Quanto é que dá 8 dividido por 2 e também não dá 4? Eu já tenho dois lados em proporção. Os triângulos são semelhantes? Não, porque eu preciso de L, eu já tenho L e L, tá vendo? Já tenho 16 por 4, que dá 4. Tenho 8 por 2, que também dá 4. Mas eu não tenho outro L, que 10 por 5 dá 2. Se eu pegar 10 por 5, vai dar quem? Vai dar 2. Não vai dar 4. Ok? Mas se no lugar de 10 eu tivesse aqui 15, seria proporcional? Não, porque 15 por 5 vai dar quanto? Vai dar 3, não é 4. Esse outro L eu não consegui ainda. Mas se ao invés de 15 ele fosse aí 20, e aí, o que aconteceria aqui? Se ele fosse 20, quanto é 20 dividido por 5? Não dá 4? Aí agora eu tenho L, L, L. Tenho três lados de um correspondentemente proporcional dos três lados do outro. Isso que será o terceiro caso de semelhança de triângulos. Tá joia? Então, o conceito está aí. Os três ângulos serem ordenadamente congruentes e os lados correspondentes serem proporcionais. Tá joia? Então, o que é ângulo? O que é que significa ângulo ser congruente? Na ordem que eu mostrei a vocês no vídeo anterior. Esse ângulo, eu vou chamar ele de A, ele vai ter a mesma abertura que esse ângulo de B. Quando eu colocar essa figura triangular sobreposta a triângulo azul, o que é que vai acontecer? Esse ângulo A vai ser exatamente igual a esse ângulo B. Tá vendo que ficou igualzinho? Olha se não ficou. O ângulo A, quando eu coloquei em cima do ângulo B, o que é que aconteceu? Deu no mesmo, ficou igualzinho o ângulo. Então isso é ângulos congruentes, são ângulos iguais, mesma medida. De mesmo modo, se eu pegar esse ângulo aqui, eu chamar de C, e esse de ângulo E, quando eu colocar um em cima do outro, também vai ter que dar igualzinho. A joia ficou igualzinho, tá vendo? Ó, o ângulo C e o ângulo E ficou igualzinho, eu fundi os dois. E por último, se eu pegar esse ângulo aqui, que eu vou chamar de B, e esse eu vou chamar de F, se eu colocar o B sobre o F, eles vão ter a mesma abertura, vão ser ângulos iguais, congruentes. Estão vendo? Certinho um com o outro. Isso que são ângulos congruentes. Passados os ângulos, os lados correspondentes têm que ser proporcionais. O que é proporção? Que a gente viu na estante. O lado AB tem um proporcional que é o ED. Quando são correspondentes proporcionais, a gente chama eles de homólogos. E a gente consegue montar o que a gente viu na estante, no vídeo, na passagem anterior. Que os lados eles estão em uma proporção. O lado AB, quanto é que ele mede? Digamos que ele mede 8. Esse mede quanto? 4. Estou colocando números fáceis, isso vai ser um pouquinho mais difícil. O lado BC, digamos que ele mede 12. Esse mede quanto? Metade. E esse maiorzão tem o que? 14. Quanto é que mede o outro? Metade. Então isso significa os lados serem homólogos e estarem na proporção.
Daí é que a gente consegue montar que AB está para DE. O que é isso, AB está para DE? É você escrever em forma de fração. É você dizer que o 8 está para quem? Para 4. No lugar de AB, ó, vai ser o 8 está para 4. Tá joia? Perdão. BC está para EF. Quem é o BC? Não é 12? Está para quem? Quem é F? É 6. O BC vai ser o 12 está para 6. E também o AC está para DF. Quem é o AC? Né? 14. Esse AC vale 14. Está para DF, que vale quem? 7. Eles estão na proporção porque aí, quando você dividir 8 por 4, 12 por 6 e 14 por 8, vai ter uma constante. O que é constante? Vai se repetir o tempo todo. Tanto na primeira fração, no primeiro lado homólogo ao outro, como no segundo e no terceiro. Vai ter um quarto? Não, porque é triângulo. Se fosse quadrilátero teria, mas triângulo só tem 3. Tá joia? E quem é essa constante de proporcionalidade que chama de K? É o 2. O que é o 2? Que é a divisão de 8 por 4, divisão de 12 por 6 e de 14 por 7. E aí, melhorou o entendimento? Sim, professor. Professor, Digam. Sim.